Bora lá, pessoal, mais um podcast, só uma olhadinha. Hoje com um convidado especial. Estamos aqui com o Fernando, meu irmão, meu sócio, que está aí desbravando essa luta do dia a dia aí de ter um centro automotivo. Eu sou Alexandre Magrão, aqui responsável pela Magrão Car Service. Eu sou o Fernando Santos, responsável pela parte administrativa da Magrão Car Service. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os bastidores, o outro lado da oficina mecânica. Por quê? O Fernando já começou comigo aqui, eu estava sozinho, pegando uma barra, uma pedreira no questão de administrativo, e aí veio ele hoje para contar um pouco mais dessa trajetória para a gente. Então, eu estou aqui com o Magrão, né, meu irmão, meu sócio, né, ele me chamou aí para essa jornada, né, esse sonho, né, que era até muito mais dele do que meu, há mais ou menos 4 anos e meio atrás, para poder ajudar ele na parte financeira, na parte administrativa do negócio. Então, quando ele me chamou, foi até um período muito difícil, não só pela parte administrativa, porque a gente estava vivendo um tempo de pandemia, ou seja, além de ter um momento muito difícil na parte administrativa do negócio, né, da parte de gestão, também a gente estava vivendo esse momento delicado aí da pandemia. E quando ele me chamou, né, para fazer essa parte de gestão da empresa, ele não sabia se apagava um incêndio do pátio da oficina ou se pagava boleto. Então era um dilema muito complicado. E aí na hora que você entrou, né, foi aquele baque, porque a empresa estava funcionando a todo vapor, porém estava tudo de cabeça para baixo, né? E aí como é que foi na hora que você entrou e começou a avaliar a questão administrativa? Vamos fechar. Bem simples assim, vamos fechar, né? Porque enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda dá tempo, porque por mais que a gente tenha sonhos, né, gente? Então nós temos que tomar muito cuidado para que esse sonho não se torne um pesadelo, e um grande pesadelo. Então, quando, né, você me chamou nessa época, a gente fez uma análise ali de números. Então, né, a minha formação, eu sou administrador, né, sou formado em administração, porém eu não tinha atuado na época, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência com vendas em diversos segmentos, né, segmentos aí de combustíveis, entre outras áreas, e quando você me chamou, né, foi desafio, né? Foi um desafio. Era uma área que eu já gostava, mas não tinha ainda a expertise ou experiência. Me recorda aqui, né, quando a gente sentou, você fez o primeiro levantamento ali dos números e tal, e a gente precisava de acordar um pagamento, né? Porque nem relógio trabalha de graça, né? Exatamente. E aí você chegou a uma mera conclusão de que você teria que receber quanto por semana ali? R$200. Então, assim, eu estava saindo, né, de uma outra empresa, e aí eu fiz esse levantamento de números, né? E até falando um pouquinho sobre gestão, foi engraçado, tá, gente? Porque às vezes a gente fica muito preocupado em querer ter um sistema mirabolante, uma planilha muito louca ou algo assim do tipo. E o que eu fiz, na verdade, foi falar com o Magrão, cara, quanto você paga de fornecedor, quanto você paga de luz, quanto você paga de aluguel? Eu peguei um papel. Começou no rascunho, no rascunho, e fui anotando exatamente o que a empresa nessa época ela pagava de contas. Por quê? Para poder depois fazer uma análise, né? Porque ele tinha uma retirada, né? E eu falei assim, mas por que você tira esse tanto de dinheiro aqui? Pô, da onde você tirou esse número? O que eu preciso, né? Eu preciso disso para poder pagar minhas contas. Poxa. E a gente entra num primeiro ponto que eu acho crucial da questão de gestão, porque a gente acaba misturando vida pessoal com administrativo da empresa, com a vida comercial ali com os clientes. Então, você age muito mais pela emoção, né? Eu faço parte hoje do atendimento, da parte comercial e da parte de manutenção, do que da administração. E a administração não aceita trabalhar com emoção, né? Exatamente. Então, você vai lembrar muito bem disso na época, que eu falava assim, poxa, mas é meu sonho. Mas eu falei, cara, mas sonho não paga conta. Não adianta querer vender esse fato. Então, assim, né, você sabe que eu te falei muito isso na época. Tem outros amigos que também empreendem, que não é fácil, né, gente? Hoje em dia, inclusive, a gente está nessa moda, né, de tudo que você vê na internet. Não vai trabalhar de CLT, vai trabalhar para você próprio, que você vai conquistar seus sonhos. Cara, não estou falando que vocês não vão conseguir. Nós estamos né? aqui produzindo conteúdo para a internet, mas quem, né, acompanha desde o início uma produção sabe que mesmo uma produção dessa aqui para a internet, ela tem que ter uma gestão. Claro.
E o que eu quero dizer? Nessa época mesmo, até outros colegas vieram até a mim para conversar sobre essa questão de gestão, você tem que tomar cuidado para não virar o pesadelo. Ah, porque eu vou trabalhar por conta própria, eu vou ganhar 10, 15, 20 mil reais. Gente, os números, tem que tomar muito cuidado com eles para não virar realmente um pesadelo, que na época era o que você estava vivendo, né? Você, na época, você tinha desprendido, ou seja, você tinha vendido um apartamento para poder investir parte do dinheiro para continuar com as portas abertas. Com as portas abertas. Então, gente, quando eu cheguei aqui, não estou falando que foi fácil ou que é fácil. Quando eu peguei esses números, né, ali no papel, eu fiz algo. Poxa, eu formado em administração tem mais de 10 anos que eu me formei. O que eu fiz, gente? Fui estudar. Porque hoje a gente tem uma disponibilidade na internet, tem vários cursos. Para quê? Para pequenos negócios. E foram noites e noites ali, passando com os números, debatendo. Chegava aqui com, nossa, assisti, né, um material aqui e tal, estudei uma questão aqui e tal, isso pode agregar no nosso negócio, e a gente começava a formatar para dentro do negócio. Para dentro do negócio. Então, a empresa, né, a Magrão Car Service, já trabalhava com um sistema de gestão, mas o sistema ele não era alimentado. Então, a primeira coisa que nós passamos a fazer, mesmo ainda sem saber o rumo, porque, como se diz, o trem já estava no trilho, não tinha para onde correr, já estava seguindo. Então, a primeira coisa foi pegar esses pequenos dados, colocar eles no sistema, né? Acabar com aquele tanto de planilha, papel. Então, cheio, né? Porque foi informatizar toda a operação. Antigamente, né, tinha muita planilha. Nossa, cara, planilha é bom? Não, muito, gente, mas um sistema, se você alimentar ele vai te dar os dados nos quais vocês precisam para um negócio. Então, quando eu vim, né, nesse primeiro momento, foi para tentar ter os dados. Nesse primeiro momento, igual a gente brincou lá no início, né, eu falei com ele, cara, vamos fechar, né? Só que eu comecei a estudar a questão da gestão, estudei o segmento, né? Eu não sou mecânico, né? Eu sou administrador, né? Não sou lá um cara expert, né? Formado em Harvard ou essas faculdades tudo louca aí, né? A minha mesmo é a UNA ali mesmo que eu formei e depois fiz outros pequenos cursos ali na internet. Por quê? Mas o dia a dia é a melhor escola, né? O dia a dia ele é a melhor escola, porque cada mercado, gente, ele tem suas particularidades. Então, quando eu entrei aqui nesse mercado de centro automotivo, eu fui procurar entender a precificação. Comecei por ali. Então, eu fui entender o seguinte, né? O Magrão, ele vai lembrar uma vez, eu ainda não era sócio dele, né? Depois eu vou contar como a gente, né, veio a se tornar sócio. Uma vez eu vim aqui visitar ele, e as coisas já não estavam andando muito bem e tal. E ele falou assim, mas ali tem um carro ali com um faturamento, sei lá, X de R$1.500. Na época eu virei para ele e falei assim, mas e quanto você está ganhando ali? Quanto realmente vai sobrar? Ele não tinha os números. Ele não tinha os números. Ele sabia que o faturamento bruto era bem importante, era legal. Mas eu falei assim, não, mas pode ser que esse carro ali que você está faturando R$1.500, no final das contas ele está te dando prejuízo. Então, quanto você está pagando de taxa de cartão de crédito? Quanto você está pagando de comissão do mecânico? Quanto você está pagando de estrutura? São pequenas coisas que você realmente vai ter que anotar e colocar na sua gestão para precificar. Poxa, Fernando, mas você vai lembrar disso na época. Não, mas eu vou aumentar, vou chutar, tá, gente? A mão de obra aqui que eu cobro de correia dentada de R$100 para 250? Vai. Se você não aumentar, você não vai sobreviver. Só que isso era da Magrão Car Service na época, quando eu fiz as contas, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, a partir de hoje, nós temos que vender... E o impacto disso para o cliente no início, hoje a gente vê como uma seleção natural, né? Sim. Porque você tem vários tipos de cliente, né? A gente está com porta aberta e entra todo tipo de gente. E quando você não tem uma postura, quando você não tem uma gestão correta por trás, você pega qualquer coisa a qualquer custo, né? E aí hoje você começa a selecionar um pouco mais os clientes. Então eu vejo que hoje, às vezes algum cliente chega ali, ele acha caro, mas não porque ele está desvalorizando, porque ele não tem condição de te pagar o valor que ele acha que é justo. Então assim, a gente tem clientes hoje aqui na loja
né? Lembro de um aqui do Uno que chegou ali, comprou um Ninho ali e tal, e ele gastou maior grana no Uno, e recentemente ele voltou aqui com um ponto. Então, assim, na época foi uma dor, nós flexibilizamos o máximo que podia dentro da nossa, dos nossos custos, sem o carro, né, dar prejuízo para a empresa, atendemos ele da melhor forma possível, ele ficou feliz com a transparência, né, que a gente teve com ele, explicando, mostrando, entregamos um serviço de qualidade, ele sumiu, né, mais de ano, e final do ano passado ele retornou à loja já num carro bem melhor, já com uma condição melhor, e ele lembrou da gente. Ele, pô, quando eu estava lá, né, no momento mais conturbado e tal, vocês deram atenção, eu lembro muito bem que ele, ele já tinha ido em outras oficinas, e como o carro dele estava muito caído, o pessoal não queria nem mexer. Né? E a gente, não, vem cá, traz aí, vamos ver o que dá para fazer. E fomos fazendo por parte, foram acho que 3 serviços que ele fez com a gente, grandes, assim, relativamente pelo valor agregado que era o veículo dele. E hoje ele está um bom cliente. Sim, a gente conseguiu flexibilizar para ele, né, naquele momento, e manter um cliente. Então, gente, obviamente você vai olhar o preço que você vai, né, da sua mão de obra ou da peça, né, o que você vai colocar ali, mas você também tem que entender o lado do cliente, porque a empresa... Se a gente não tivesse os custos operacionais na mão, a gente não conseguiria atender ele com a qualidade que nós atendemos. Exatamente. Porque, às vezes a gente ou não ia oferecer nada para ele porque realmente ia ficar muito inviável para ele, ou também a gente pegaria um serviço, às vezes, querendo atender, vendo a necessidade dele, e ia tomar prejuízo. Sim. Ia trabalhar e no final das contas não ia sobrar dinheiro na mesa. Exatamente. Então, gente, por isso que, né, igual você falou agora, a parte administrativa do negócio ela é muito importante. Até mesmo porque quando você chega para mim ali e fala assim, olha, Peixe, e aí, cara, a gente consegue fazer algo que vai ser diferente para esse cliente? Porque, gente, toda regra, ela tá ali para você cumprir ela, obviamente, mas vai ter aquele momento que você vai ter que, como é que eu vou falar assim, ter um tato. Cara, né, você tem um cliente ali, né, igual chegou um cliente aqui uma vez num tipo. E o que aconteceu? A gente deu um orçamento, fez uns preços ali, né, entendeu a situação, porque a gente entendeu que aquele carro daquele cliente tinha um valor sentimental. Então, poxa, olha que coisa prazerosa de você fazer. Só que, se você está desesperado, sua parte administrativa está um caos, cara, você não sabe, como se diz... Você está comprando a prazo e gastando dinheiro à vista. E gastando dinheiro à vista. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Igual quando eu entrei na época mesmo, que foi a gente entender qual que é o preço correto, né? Para a gente poder fazer, entender sobre fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa, entrada e saída. Não tem que ser nada de outro mundo, não. Entrou R$10, gastou 5, sobrou 5. Isso eu estou falando de fluxo de caixa, não estou falando de preço, de venda, eu estou falando de entrada e saída. Até mesmo para você saber lá no futuro o que você pode ou não fazer dentro da empresa, onde você pode ou não investir dentro da empresa. E assim, Magrão, nos meus estudos, né, assim, que eu faço, procuro ler, né, sobre a parte administrativa do negócio. E mercado, né? E mercado, fico sempre atento, procuro estar sempre atento ao mercado, porque muitos dos colegas que eu tenho, que são outros empreendedores, fica tão focado nessa questão de retirar dinheiro, porque, gente, às vezes vai ter um dia, você vai lá, vendeu R$10 mil. Você vai tirar R$10 mil, gente? E o preço o custo, né, perdão, das peças, do imposto, do cartão de crédito, de N outras coisas. Você tem que entender que vamos supor que você gastou 7 mil de peças para poder fazer essa venda de 10. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não é seu, o boleto vai chegar. Você tem um fornecedor, você tem um governo. E uma das premissas foi a nossa reunião ali, né, inicial, que iriam mudar, né, rotinas, estava entrando mais um sócio na loja, então foi uma mudança, né, para o pessoal de pátio, né, para todos os outros funcionários da empresa, foi uma chegada de uma nova pessoa com ideias diferentes, com uma gestão diferente, e até comigo mesmo. Então, assim, foi o principal, porque eu já era cheio de vício, porque eu já fazia, errado ou não, eu já fazia de um jeito. Então, quando eles falam, pô, sociedade é difícil, não, sociedade tem que ter uma meta em comum. Quando você tem uma meta em comum, eu vejo que um tem que ceder o que foi comprovado ali que estava errado, para que a empresa possa crescer, porque o resultado é da empresa, não é individual. O que você falou é muito importante, Magrão. Cara,
o resultado, ele é da empresa. Ele não é meu, ele não é seu. Hoje, né, a gente fala que nós trabalhamos para a Magrão Cassese. Eu tenho a minha função de cuidar da parte administrativa e você cuidar da gestão de pátio e dos clientes. Então, nós hoje trabalhamos para a empresa. Então, hoje o CNPJ Magrão Cassese, ele me paga a você, Magrão, e assim, quando sobra um dinheiro, né, mesmo assim, quando sobra esse dinheiro, ele é reinvestido a gente investe no negócio. Compra tudo de ferramenta. Né, compra-se de ferramenta, né, e recentemente eu tenho falado muito isso com o Magrão. Cara, você pega lá seu negócio, aí, né, igual do financeiro, aí entrou uma grana boa, você pega isso e vai comprar um iPhone de 15 mil, né, vai comprar um carrão lá de 100 mil reais, sei lá, você fica doido, porque, gente, pessoa jurídica, dependendo do comércio que você tem, entra muito dinheiro mesmo, mas sai muito dinheiro também. E aí é onde que as pessoas erram, porque se ilude demais com esse montante de dinheiro. Só que você tem que entender que esse dinheiro não é do Magrão, não é do Fernando, esse dinheiro, ele é do CNPJ, gente. Então, se o CNPJ ele não tiver saudável... Hoje a gente tem isso muito claro aqui, né, e a gente discute bastante sobre isso, que são os próximos investimentos. Você tem que ter um caixa, uma reserva de caixa, e isso você faz muito bem feito. Pô, velho, vamos guardar aqui porque a gente precisa, pô, velho, a pintura ali tá começando a ficar ruim, a gente precisa de pintar. Pô, velho, saiu uma ferramenta nova aqui, a gente precisa investir. Então, é muito claro hoje esse diálogo nosso, porque primeiro sobrou, igual você deu um exemplo ali, pô, velho, faturou ali 10 mil, eu tive gasto aqui de 6, sobrou 4. Desses 4, hoje a gente já tem mais ou menos direcionado alguma coisa para fazer na loja, porque a melhoria, se eu compro uma ferramenta que vai facilitar um serviço, né, agilizar um serviço, eu posso fazer ao invés de 1, 2 e lá na frente eu vou ver esse dinheiro retornando para a gente. Então, assim, hoje isso fica bem mais claro, né, para eu que estou no operacional de pátio, de atendimento com o cliente, você tem uma loja bonita, atrai bem o cliente, entendeu? Oficina hoje, né, a gente conversa muito sobre isso, cada vez mais tem se tornado uma empresa. Então, quer dizer, pô, se aquela oficina suja, aquilo saiu de moda. Não, o cliente hoje ele quer chegar, ele quer ser bem recebido numa sala de espera limpa, um ambiente agradável, né? Um processo bem definido. Tudo isso vem com quê? Com uma gestão lá de trás que veio acumulando verba para fazer melhorias. E isso que você falou, Alexandre, né? Gente, empresa pequena é a que mais tem que ter organização. Não é a Fiat, a Casas Bahia, que tem lá 10, 30, 50 mil lojas, como se diz. Você que é pequeno é o que mais tem que ter organização. E aí, a pergunta que na época eu até fiz para o Magrão, se a gente não conseguir organizar uma empresa pequena desse tamanho, é melhor voltar a trabalhar realmente no CLT, o que também não é vergonha para ninguém, gente. Isso é outra coisa que as pessoas... esse mito, se iludem, né? Ah, que eu não vou trabalhar para a pessoa porque eu vou trabalhar autônomo. Cara, não é bem assim. Para nós chegarmos agora a estar empreendendo, né? Eu estou há mais de 5 anos empreendendo, que eu também tive outras oportunidades. Poxa, foi uma escada, degrau por degrau, para chegar nesse momento. E voltando a falar aí de estrutura... hoje, igual a gente fez um caixa, né, a gente preocupa muito com a estrutura. Por quê, gente? Você pega o dinheiro que é do CNPJ e gasta e fica doido. Carnaval, vai pular carnaval, vai ficar doidão lá encher chegando aí no período de carnaval, o pessoal já fica todo oriçado. Tomar uma Heineken, ficar aquela loucura. Vai lá no caixa da empresa, vai 5 mil. Colega te chamou, o telefone te chamou, a mulher te encheu o saco e partiu praia. Aí beleza, vai dar dia 1º de março agora, né? Acho que é dia 1º de março que a volta do carnaval vai ser dia 4 ou dia 5, não sei muito bem. E aí, você esquece, né? Você foi lá, pegou os 5 mil do dia 28, partiu praia, foi lá pra Praia dos Mineiros, né? 2, né? Tem Guarapari ou tem Cabo Frio. E aí você bebeu bebeu, passou o cartãozão da empresa, porque você não usa o seu pessoa física, você é empresário, né? Você é empresário, então você chega lá, passa lá seu black, na verdade é um adesivo que você colou em cima dele e vai. Aí beleza, deu dia 4, você voltou para trabalhar, feliz da vida. Abriu a pastinha da maldade. Né? 3 mil de conta. 3 mil de conta. Quanto que tem lá no caixa? 0.
E aí você olha para o pátio, não tem carro, porque a galera também está voltando do carnaval, muitos ainda vão continuar curtindo o carnaval, e aí você começa no desespero. Você vai procurar cheque especial, você vai procurar empréstimo, você vai procurar agiota. Comprar dinheiro caro. Você vai comprar dinheiro, porque uma coisa que eu falo muito com o Magrão, né, para gente que trabalha, né, fazendo administração, e até para pessoa física, gente, entenda, tempo é dinheiro, e dinheiro é produto. Eu vejo que é legal que todas essas dicas que você está passando aqui, todo esse lado, né, que às vezes o pessoal não conhece, né, que a gente fala tanto para outras empresas, né, e tanto para os clientes que também têm empresas, é que isso é aplicável também na vida pessoal. Essa organização é uma organização financeira que vale ouro. Exatamente. Então, assim, pô, você também tem lá, igual nós, né? A gente tem a nossa retirada aqui. Por quê? Que é algo até muito importante da gente poder falar aqui. Quando, né, eu entrei, cortei sua retirada, né? Mais da metade. Né? Acabou com o meu salário por mais de um ano de castigo. Magrão, ele mora numa cidade, né? Mais distante aqui da gente, né? Nós estamos aqui em Contagem, no bairro Amazonas. E na época eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer? Cara, aí eu usei essas palavras com ele. Falei assim, se você optou por morar mais longe da empresa, isso é uma situação pessoal sua, não da empresa. Seu salário de prolabore é tanto, e aqui você vai ter que enquadrar seu custo de vida. Poxa, mas é difícil. Nossa retirada de lucro vai funcionar da seguinte forma. Nossa retirada de lucro vai funcionar como? Quando tem lucro. A própria palavra já diz isso. Tem lucro, você consegue retirar. Lucro pós-investimento. Pós-investimento para o negócio. Por quê? Igual lá atrás eu falei aqui, gente, nós passamos, né, para quem está empreendendo aí, 10, 12, 15 horas dentro do negócio. Então entendam, gente. É aqui, no seu negócio, que você tem que investir. Investir no conforto, investir na qualidade. Porque já que você passa mais tempo aqui, no seu negócio, na sua empresa, tem que ser um lugar agradável e gostoso e, assim, de estar. É legal que você está falando, por quê? Porque o cliente, né, que chega para dar uma manutenção, ele já chega, né, às vezes, já com uma ideia, tipo, nossa, você trabalha aqui, você abre 8 às 18 e tal, já teve brincadeirinhas, às vezes a gente garra ali num trânsito, precisa de sair para fazer uma consulta ali, né, e não está na loja, e ele está aqui, depois fica brincadeira, né, pô, virou chefe mesmo e tal, porém, nos bastidores, né, mal ele sabe que essa parte administrativa nossa, às vezes a gente passa, igual você falou, 12, 15 horas dentro da empresa num dia, durante um período, para fomentar aí um planejamento, né, alguma coisa que precisa de melhoria ali, e a gente fica ali focado com as portas fechadas, porém aqui trabalhando. Né, fazendo planejamento, né, entendendo aonde a empresa né, ela pode chegar, porque se você também tem o seu negócio, né, e você pretende crescer, entenda, você precisa de pessoas. Produto, processo e pessoas, e principalmente pessoas. Então são essas pessoas que vão sim vestir a camisa da empresa e vão fazer ela crescer. Porque se você, né, não investe nas pessoas, cara, você vai andar para trás, porque você depende delas, depende dos funcionários, né, igual algumas pessoas, não sei o quê, não, cara, você depende dos funcionários. Então também trate essas pessoas bem, né? Então quando a gente fala novamente da gestão e do financeiro, lembra, gente, que essas pessoas, você também vai ter que remunerar elas bem, porque elas também têm sonhos, né? Igual nós temos aqui, hoje nós estamos empreendendo. Tem esse cuidado, né, com os colaboradores aqui da empresa, que a gente não cuida deles, nós cuidamos da família deles, né? Então, assim, quando eles, né, por exemplo, os nossos mecânicos aqui hoje todos são, né, pais de família, têm responsabilidade da casa, então quando a gente fomenta aqui um crescimento da empresa, é para que eles também tenham ganhos melhores e possam levar a qualidade de vida não só para eles individual, mas para a família dele, trazer mais benefícios. E isso vai depender, gente, de quê? Do financeiro. Equilíbrio. Do equilíbrio. Então, se você, cara, que está aí agora, né, com o seu negócio, e não estou falando só do centro automotivo, se você não dar uma olhadinha no seu financeiro ou na sua gestão,
fica complicado. Mas nesse período todo, você está aí já com a gente há um bom tempo, né? Te agradeço, tem feito um ótimo trabalho, tem somado, mas nesse processo, qual que foi assim, qual que é os maiores desafios que você encontra para implantar uma gestão eficiente? Então, a gente conversa isso frequentemente, né? Hoje, o maior desafio nesse mercado que nós estamos, de centro automotivo, é mão de obra, principalmente qualificada, que é voltando ao assunto de pessoas. Então, a gente frequentemente conversa, fomenta do que nós devemos fazer para melhorar isso. Então, recentemente, eu até participei de uma palestra, que foi até do Breno, da Strongcar, um parceiro que nós temos aqui, um colega, e ele falou algo que é muito interessante. O mecânico, muitos deles, né, os profissionais da área, não acreditam que eles podem mais na profissão deles. Então, eu falo assim, olha, se você não vender direito a sua profissão, as pessoas vão achar que é qualquer um. Então, qual que é a nossa dificuldade hoje aqui na questão do mercado? É a mão de obra lá no pátio. Porque a pessoa também ela aprendeu de qualquer jeito lá atrás e hoje um processo dói, né? Seguir um processo para ela dói muito. Então, hoje a nossa grande dificuldade, né? A gente que veio, nós trabalhamos em grandes empresas, né? A gente fala muito isso. Nós somos pequenos, mas gostamos de ter uma organização e processo de grandes empresas. Então, a gente busca hoje querer, né, treinar as pessoas, mostrar como que é o processo. Por quê, gente? Eu aqui na loja, além de ser essa pessoa que faz a parte do administrativo, eu, na grande maioria, eu sou quem defende o cliente. Por quê? Como eu não sou mecânico, então eu questiono. Por que fez isso? Por que vai trocar isso? Isso está correto? Mas da onde você tirou isso? É igual na administração. Eu tive que estudar, continuo estudando, para não ser um chutômetro. Então, na parte mecânica também, tem regras, né? Porque nós lidamos, gente, com a manutenção de veículos que carregam vidas, carregam famílias. O diagnóstico assertivo, ele veio para melhorar o processo. Ele é uma parte do processo que fomenta. E eu acho muito bacana, e hoje os meninos já aprenderam isso com nós, é justamente isso. É a gente tentar entender de uma pessoa que não tem habilidade mecânica, mas é um usuário, né, do veículo ali, que tem as dores de veículo, que o seu carro também quebra, você também precisa mesmo, né, tendo a oficina, mas você está ali atento a toda a manutenção. E aí, quando o cliente deixa o carro, ele não vê essa parte acontecendo, que é justamente isso. Mas isso aqui tem que trocar porque, né, hoje a gente tem a ferramenta da gravação dos vídeos, que a gente manda para os clientes, cada vez mais esclarecendo, trazendo transparência para eles. Mas antes de gravar os vídeos, a gente já fazia isso dessa forma. Isso. Sentava ali com os meninos e falava, mas você está trocando isso por quê? Mas qual que é a necessidade? Não, o concessionário aqui, a montadora, manda trocar isso nessa quilometragem que você está colocando. Então a gente fica com essa preocupação. A gente tem essa preocupação para oferecer o melhor serviço, né? Então, assim, e isso é gestão, gente. Então, por mais que seja complicado, é necessário. Mesmo você aí, né, falando agora para o colega mecânico, que tem uma oficina, é você e a sua esposa, né, na grande maioria, que vai ajudar na parte do administrativo. Cara, manter o ambiente limpo, fazer um fluxo de caixa, entender entrada e saída, é muito importante para a sua saúde financeira, entendeu? E você falou aí dos desafios aí da mão de obra, né? A gente está batalhando bastante para poder trazer, né, reforçar a equipe, porque a gente tem uma demanda muito grande hoje, então a gente está tentando, com a mão de obra que temos, tentar trabalhar melhor uma agenda. Tem clientes que têm uma urgência maior e às vezes a gente não consegue atender a todos na qualidade que a gente se propôs a atender. Como é que está sendo esse desafio? Como é que está sendo essa missão de contratar uma mão de obra? Qual que é o aprendizado aí que está vindo? Então, Magrão, nós já passamos aqui, passamos não, ainda temos problemas com essa contratação de mão de obra. Infelizmente, igual o pessoal brinca, né? Todo mundo, ninguém quer trabalhar. A gente não quer trabalhar mesmo, não. A verdade é essa, nua e crua. Mas não é que não quer trabalhar, a pessoa não quer trabalhar para ganhar R$ 1.500. Né? A gente conversa muito sobre isso aqui. Então a pessoa não quer trabalhar para ganhar R$ 1.500. Hoje, se a pessoa tiver carteira de moto, né, tiver um pouquinho de habilidade,
ela vai fazer isso no Motor Uber ou em outros aplicativos, aí vai fazer R$1.500, R$2.000, R$2.500, 3 ou até mais. A gente não sabe o quanto. Então é algo que nós conversamos muito aqui, do que fazer para atrair esses profissionais. Porque uma das grandes dificuldades, né? Eu não falo nem só atrair, né? Porque, na verdade, hoje a gente recebe uma gama boa de currículos. É isso que eu ia falar agora. E a gente entra num segundo ponto dessa parte da contratação, que é a especialização, né? Exatamente. Então, o outro problema que nós temos aqui, que além da gente querer melhorar para a nossa mão de obra, né, para os funcionários, para os colaboradores, é quando a pessoa senta, né, para fazer a entrevista com você ali, né, e ele fala assim, olha, eu sou mecânico. Aí você for fazer uma pergunta boba, gente. Tem carteira? Não tem. Como que testa um carro? Como que você vai testar um carro? Ah, mas... Ah, então, gente, né, para quem está vendo o vídeo, quando você leva o seu carro lá naquele coleguinha lá, no Joãozinho, no Zé das Couve, como eu gosto de dizer muito aqui, no Zé das Couve, não tem problema. Tem muita gente aí que tem oficina pequenininha também, que tem estrutura. Mas o cara não tem nem CNH. Se você chegar no seu mecânico lá, que você acha que é de confiança, ou pequenininho, pergunta para ele se ele tem CNH, porque pensa bem, hoje, gente, carro tá muito caro. Carro popular, né? Hoje é um absurdo. Então, um carro popular hoje, né, outro dia eu tomei um susto, fui parar na Real para buscar uma peça, né? Porque eu faço a parte de compras aqui também da Magrão Car Service. E aí fui buscar uma peça e tive um sonho de falar, vou olhar quanto custa um carro novo ali, por curiosidade. E um Polo hoje completinho, R$180 mil. Então, olha só, estou falando um Polo, um sonho, foi loucura, né? Mas vamos falar de um carrinho hoje aí que a pessoa, né, batidinho, trabalhando ali, tem. Vamos falar de um Onix 2020. Um Onix hoje está na faixa aí de seminovo. Nós estamos falando de um carrinho aí de 60, 70 mil reais. É muito dinheiro. E aí, você leva o seu carro lá nesse coleguinha lá da mão de obra e o cara não tem nem CNH. E você imagina então que ele foi testar seu carro. Que é um processo, é uma parte do procedimento, é testar o carro. Porque o carro não fica só dentro da oficina. E ele bateu o carro. Ou bateram nele, né? Ou bateram nele, porque também pode acontecer. Pode estar até certo, mas pelo fato de não ter habilitação, ele se torna errado. É, e ele não tem CNH. E aí, a gente fica muito preocupado com isso, né? Igual eu tenho 4 anos e meio que estou aqui com você, e eu faço essa parte, né, da contratação. Obviamente você me ajuda, né? Até os colegas que nós temos aqui hoje, né, os nossos funcionários também ajudam nessa avaliação. Porque o nosso segmento, a pessoa senta aqui, fala que sabe fazer. Vou falar um serviço bobo, que hoje, né, nas entrevistas a gente faz muito aqui, né? Migão, você sabe fazer um diagnóstico do carro falhando? Por onde você começa? Então, eu, Fernando, eu sou o administrador aqui da loja. Mas, lógico, com o tempo você vai aprendendo uma maldade, você vai vendo a outra pessoa como que ela faz o diagnóstico e você consegue entender um pouco. E, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe fazer esse diagnóstico. Então, a gente está, né, com essa dificuldade da contratação porque as pessoas não querem estudar. Então, vamos lá. Eu, quando eu entrei aqui, né, para fazer a parte administrativa, o que eu procurei fazer? Estudar. Estudar. O mecânico hoje, ele já sai desatualizado, né? Sim. A tecnologia hoje embargada nos carros novos, que já estão chegando para a gente aqui, ela já é uma tecnologia muito avançada. Então, hoje, você já trabalha com carro com bomba de alta, os turbos hoje se tornaram moda, a tecnologia 3 cilindros veio para ficar, e já tem hoje, né, carros elétricos, híbridos, enfim. Então, você já acorda hoje para vir trabalhar desatualizado. Então, Magrão, igual você está falando da mão de obra, que a gente tem essa dificuldade muito grande, então a gente começa a contratar também e treinar essas pessoas. Porém, uma outra dificuldade que nós temos, né, mas a gente vai vencendo e vai rompendo, que é falar para esse colega o quanto que a profissão dele é boa. É importante. É importante, ela é rentável, você consegue realizar sonhos, diferente até de muitas outras profissões aí, de pessoas que estudaram 4, 5 anos, e ele consegue, se ele estudar, né? E eu não estou falando de curso de engenheiro mecânico, não, tá, gente? Eu estou falando de curso técnico, tem ali no Senai, 2 aninhos de mecânico,
E hoje, vários outros cursos que vão profissionalizar ele, especializar, né, na tecnologia dos carros. Por quê, gente? Pensa bem. Nós falamos aqui de um Onix, mas, pô, chegou um outro carrinho ali na sua loja lá, vamos falar, um HR-V. Nós estamos falando de um carro de 100 mil reais. Cara, dependendo da martelada que você der ali no carro, você colocou defeito nele. Do scanner. Então, olha como é que a coisa ficou mais complexa. E aí, nessa hora, a gestão ela é importante porque você tem como atender bem uma garantia. Sim. Entendeu? Você tem como dar um suporte para o cliente. Você tem como, né, a gente vê N situações com parceiros, colegas, né? Outro dia, você até comentou aí do nosso parceiro aí, o Breno da Strongcar. Abraço, Breno. Garanto que você vai estar assistindo aí esse vídeo nosso também. Falando da responsabilidade, porque hoje muitos dos mecânicos querem ter o reconhecimento como a profissão que ele exerce. Por quê? Ele até usou um exemplo muito claro que o médico ali, né, se ele comete um erro médico, ele está matando uma pessoa. Né? Um erro mecânico ele pode matar uma ou duas famílias, né? Porque você está ali numa estrada, alta velocidade e tal, um problema mecânico ali, sei lá, uma roda bamba que saiu ali, soltou, você pode colidir o carro, né, e ter acidentes, né, fatais aí com muitas pessoas. Então, assim, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então, a gente não saindo do tema de gestão, eu entendo que você tem que estar preparado. A empresa ela tem que estar preparada para estar qualificando, para estar buscando os melhores profissionais no mercado, para treiná-los com atualizações do mercado. Tudo isso é importante para, lá no final, o cliente sair com o carro seguro. E aí nós vamos naquela questão do preço, né? Isso, gente, não sai barato. Esses cursos, essa especialização, não saem barato. Hoje, dependendo de um curso, final de semana, né, que tem profissionais que vêm ajudando, né? Eu falo que são profissionais que vêm ajudando no mercado, né, quando eles estão fomentando esses cursos de final de semana, na grande maioria, porque é no final de semana. Dependendo do curso, gente, ele pode chegar aí a 3, 4 mil reais para um final de semana. Isso é um curso 20 horas. Que às vezes você vai fazer lá para você tentar entender um esquema elétrico, né, de um veículo. Então, para vocês verem qual que é também a nossa dificuldade aqui de encontrar esse profissional que esteja disposto a querer estudar. Então, também quando você vai numa oficina, seja ela pequena, média ou de grande porte, você entender aquele profissional até onde ele consegue chegar. Né? Então, a gente tem buscado essa contratação, a gente continua, né? Nunca para. E sobre a questão da mão de obra, eu dou valor demais no mecânico. Mas o mecânico, porque muitos, gente, infelizmente, são auxiliares. Então, essa é outra grande dificuldade. Então, essa pessoa, ela chega, né, ela quer atropelar os processos, né, que tem dentro da empresa e, cara, é um degrau para você poder chegar lá e ganhar. Tem muito mecânico hoje, Magrão, ganhando uma boa grana e trabalhando de CLT em outras oficinas. Sim, sim. Porque o cara consegue realmente, ele dá um diagnóstico, né, os diagnósticos avançados, consegue lidar, ter aquele carinho que deve ter com o carro do cliente, né? Sim. Isso e essa parte de gestão, ela vai envolver toda essa parte de mão de obra, ela vem te trazendo um conforto melhor quando você tem essa gestão bem feita, porque você tem o caixa, você está ali trabalhando dentro de uma realidade, igual você falou, lógico, o cliente ele vai sentir isso no preço, mas ele vai entender o valor disso, né? Sim. Porque ele vai ver que é um trabalho feito de uma forma correta, ele vai ter um custo diferenciado, tá? Mas você tem um outro desafio também de gestão que você trabalha bastante, né? Quando dá uma garantia? Nossa Deus! Garantia, olha, gente, como é que é importante sobre isso. Isso vai ser da gestão. Então, para quem leva o carro na oficina, para os donos de oficina também, garantia. Um tema polêmico. Por quê? Hoje nós temos várias marcas, grandes marcas, que têm dado problema sim, viu, gente? Muito problema. E quando você leva numa oficina de confiança, né, igual aqui, né, vamos colocar na Magrão Car Service, né, do nosso parceiro aqui que está próximo da gente, do Richard da Veipec,
Cara, você teve a garantia, nós chegamos lá, nós verificamos que é um problema da peça, nós trocamos na hora. Cara, não tem conversa. Troca e depois eu vou resolver com a indústria. E aí que está o problema. Muitas dessas indústrias, elas são grandes, enormes, e aí vai para uma análise, vai para um crivo. Então, é um grande problema hoje a garantia de peça, né? Até mesmo porque vai lá para essa avaliação e eu não sei do que eles fazem e às vezes dão negativas que, no nosso caso, não são procedentes. E quando aquele cliente chega querendo comprar uma peça da internet, hoje nós não trabalhamos mais com peça fornecida pelo cliente por N motivos, né? Mas... Eu tive, né, Magrão, recentemente, a gente compra muito de distribuidor, compra até na maior parte nossa, é direto do distribuidor. E eu fui conversar com a menina lá a respeito de garantia, né, de um caso que nós tivemos aqui de um grande fornecedor, nós não vamos falar o nome, aonde que ele, né, as peças estavam dando problema frequentemente e, poxa, a gente começou a duvidar de nós mesmos, né? Marca, será que a gente está fazendo errado, não está verificando aqui direito o empeno, ou sei lá, né, ou duvidando do mecânico. E aí nós ligamos diretamente para a fábrica. E o rapaz da fábrica falou para a gente que o lote estava com problema. Então, ou seja, a indústria, uma grande marca, não se preocupou com a gente que está aqui. Então, para aquele colega também que é o mecânico, você tem que ter um processo de garantia muito bem definido para você pleitear essa garantia depois junto ao distribuidor. E deixar o cliente ciente que uma peça nova, devido, né, a alguma postura, né, igual aí no caso foi um lote, né, que teve uma falha, eles não recolheram esse lote de volta, essas peças estão no mercado, não sei de quantas unidades ainda estão disponíveis no mercado, e alguém vai comprar ela com defeito. E o cliente, quando ele volta já desconfiando não da peça, ele volta desconfiando da sua mão de obra. Então, lidar com isso ali é muito difícil e, assim, não só de um lote disso, né, mas também, hoje existem vários históricos, principalmente quando o cliente... E aí, baseado nisso que você está falando, quando eu fui lá nessa distribuidora e eu relatei sobre o assunto dessa marca e tal, e aí eu fui conversando sobre outras marcas. Aí, essa distribuidora, inclusive, ela faz o papel de garantia de uma outra marca, ou seja, o técnico dessa marca vai lá e ele faz essa análise lá para dar a negativa, se realmente a garantia ela é procedente ou não. E aí ela falando comigo que o que acontece muito, gente, peça falsificada. O que acontece? Você leva o seu carro lá na oficina, o cara tem lá a peça, ou ele comprou de algum lugar, ou você, cliente, comprou essa peça na internet, né? Você chegou lá na oficina ou na autopeça que seja, a peça custa 200 e você comprou lá na internet por 100. Gente, não existe milagre. Não existe milagre, principalmente no Brasil. Isso é um fato. Aqui é que não vai ter milagre mesmo. Aí você foi lá, comprou a peça, levou na oficina, ou então a oficina, né, também distribuída, né, dependendo da oficina, a gente não sabe, comprou lá de uma forma, de uma autopeça, sei lá, do distribuidor, e comprou falsificado, a verdade é essa. E sabendo, e aí manda para lá. E aí o que ela falou comigo, que dessas grandes marcas, gente, principalmente as grandes marcas, o número de falsificação é muito grande, né? Então, assim, estava até conversando com outro fornecedor hoje, nem te falei, mas falando aqui agora, que eu vou comprar aqui para a Magrão Car Service uma ferramenta que ela testa vela. Por quê? A gente vai lá, faz uma manutenção enorme no veículo, o mecânico faz uma manutenção enorme no veículo, e a gente trabalha, o nosso foco principal aqui é manutenção preventiva. Nós tiramos a peça velha, colocamos a peça nova e o carro passa a apresentar um defeito no qual ele não tinha. Nós estamos falando de garantia, obviamente, mas... né, atrasa o serviço, né, você tem uma programação com o cliente, você não consegue cumprir, né, se caso a peça vem apresentar o problema depois de entregar o veículo para o cara, ele desconfia da sua mão de obra, o que você fez, meu carro chegou e não tinha esse problema, agora tem, então gera um transtorno, porque o cara tinha se programado para parar o carro para uma manutenção
e agora, num dia que ele já estaria com o carro pronto, ele tem que voltar para a oficina para refazer um trabalho. Então, N problemas. Então, baseado na garantia, do que eu estava até te falando mesmo, por que eu quero comprar essa ferramenta? Para a gente poder testar antes de instalar. Porque, infelizmente, muitas das vezes, isso acontece quando você põe no veículo. Né? Então, olha para você ver como é que é o negócio da garantia. Mesmo peças também, gente, né, as originais. Não estou falando mais agora até das falsificadas. Então, as peças também originais... Peças novas também não peças defeitos. novas, de grandes distribuidores, né, de grandes autopeças também, dá problema. Só que, se você não tiver um bom contato, né, lá na autopeça, no distribuidor, um bom processo, eles vão negar a sua garantia. Então, olha para você ver que caminho nós estamos indo. Agora, quando você compra a peça da internet, ou quer levar a peça no mecânico, e aí deu garantia, porque o número de garantia aumentou muito, como é que faz? O carro vai ficar parado lá no elevador? E tem outra, né? A gente, voltando aqui em termos de gestão, isso é um custo para a empresa. Isso é um custo. Né? Porque imagina só, vamos pegar aqui uma peça, comprou, instalou no carro do cliente, voltou para dar um retrabalho. Primeiro ponto, a grande maioria hoje vai te dar a reposição da peça. Sim. Não vai te dar a reposição daquela hora sua trabalhada. Então, a oficina já sai perdendo no lucro, porque ela teve que parar um profissional ali por mais 1, 2 horas, dependendo do serviço, até mais, para refazer o trabalho. Então, olha a polêmica aí, da garantia. No nosso caso aqui, nós atuamos como? A gente compra uma peça nova para liberar o cliente o mais rápido possível, porque o problema... entre peça, mão de obra, entre tudo, o problema não é do cliente, é nosso. É nosso. Então, por isso que nós fornecemos a nossa peça, porque nós temos uma agilidade quando tem uma necessidade de garantia. Então, nisso aí, você já empatou mais um dinheiro do seu caixa para comprar essa nova peça até que o processo de garantia seja realizado. E ele, finalizando, ele também pode dar negativa, só que você já atendeu o cliente aqui na ponta. Então, e olha como que é importante. Se você não tem uma reserva, se você não tem, né, uma estrutura para absorver isso, atendendo bem o seu cliente, e vez ou outra ali você ter alguma deficiência aí na questão de garantia, entendeu? Você quebra. Você quebra. Por quê, gente? Às vezes, né, o colega da pequena oficina, ele não tem uma estrutura, ele não tem um administrativo, né, assim, bem certinho, vamos colocar. E aí essas garantias vão ficando. Então você peça, às vezes deu uma garantia de um disco de freio cubo, pastilha. Essa brincadeira de custo, às vezes deu, sei lá, R$600. E o período de ressarcimento aí, quando é avaliado que realmente teve um problema e tal... É 90 dias. Vamos lá. Pode chegar até 6 meses. Né? Você foi lá, o cliente chegou, deu problema no carro. Você trocou na hora. Aí você vai fazer o processo de garantia, conforme a indústria ela pede, você vai encaminhar para a indústria e você vai ter que acompanhar aquilo ali. A indústria ela tem até 90 dias para poder analisar se vai ser procedente ou não essa garantia. Sendo procedente, ela vai te dar mais um prazo para te pagar. Mais um prazo para você poder pagar. Então olha como que é importante, gente, você ter um controle financeiro do seu negócio. Porque se você também não tiver estruturado para você, cliente, escolher bem o local onde vai dar a manutenção do seu carro, né? Porque quando você vai escolher uma empresa por preço, possivelmente é uma empresa que não tem todo esse processo de garantia e, obviamente, quando você chegar com uma reclamação, ele vai te negar. Né? Ele vai te falar que o serviço dele não vai ter essa garantia, não vai conseguir te atender. E não adianta. O cara vai falar com você, leva na justiça, faz o que você quiser. Então, gente... pensa muito bem onde você vai levar o seu veículo, aonde você vai fazer a manutenção, entendeu? O cara vai te enrolar, vai blá, blá, blá. Ou seja, o Joãozinho, o Joãozinho das curvas. Ele vai tentar recuperar aquela peça. E depois, por fim, ele vai falar assim, não consigo resolver. Aí você vai virar pro rapaz lá e falar assim, e o dinheiro? E o dinheiro, lembrando mais uma vez, quando você não tem uma gestão ficou na praia. Ficou na praia. O cara já gastou, já bebeu. Ficou no carnaval. Então, gente, é muito complicado isso. Então, por isso também que eu falo para você que também, né, pro colega que também é honesto, tá trabalhando lá correto também. Cara, procure gestão. Procura gestão. Faz um negócio, até mesmo para na hora que acontecer uma situação dessa, você tá tranquilo para resolver o problema do seu cliente. Porque a gente está aqui para atender o cliente. Entendeu? Ô, Fernando, então, gestão não é
só sentar atrás da mesa no ar-condicionado, né? É Meu bem sonho. além disso, né? Meu Então, sonho de assim, gestão. eu te agradeço aí, né, pela presença, por toda a sabedoria, por todo o acompanhamento aí, por contribuir aí, né, no nosso canal com todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros que estão aí com a oficina acompanhando a gente. E eu queria que você fizesse um resumão para a gente, né, do que você entende aí como os pilares aí da gestão para um negócio de centro automotivo. Primeiramente, obrigado, né, por ter me convidado, né, esse bate-papo aqui, né, fiquei meio nervoso, né, mas assim, Normal. a gente não tá aqui atrás das câmeras, né, acostumado, né, que se eu tivesse acostumado eu tava na Globo, eu não tava aqui. Mas sobre gestão, gente, então cabe a entender que o seguinte, não é só simplesmente colocar o carro para dentro, ou colocar dinheiro para dentro, ou sai dinheiro. Tem pilares, né? Então você tem que entender o fluxo de caixa da sua empresa, você tem que entender a margem de contribuição, né? Qual que é o markup, quanto que realmente você vai colocar de preço ali na sua peça, no seu serviço. Você tem que entender de gestão de pessoas, né? Porque se você está aí querendo empreender sozinho, gente, você não vai fazer nada. Você precisa de pessoas. Então, é gestão do pátio, é gestão, no caso aqui, eu falo de compras, é gestão de qualidade, principalmente qualidade. Então, gente, quando a gente fala aí de qualidade, comprar uma boa peça, precificar ela corretamente, ter a questão da garantia, igual a gente enfatizou muito aqui. Então, tem muita coisa para a gente gerenciar dentro da oficina, né, que é o nosso negócio aqui, que às vezes o cliente não vê, acha que é só você entregar o carro, entreguei a chave aqui para o Magrão, falei assim, olha, faz revisão para mim. Então tem muitos processos e muitas pessoas por trás disso. E muitas pessoas por trás disso, ou seja, produto, processo e pessoas. Então, para fazer gestão, você precisa entender um pouquinho de produto, processo e pessoas. E nunca deixar de buscar conhecimento, né? Nunca buscar conhecimento liberta. Né? Conhecimento liberta. E a internet, gente, igual tá o canal aqui, né? Só uma olhadinha, tá aí para isso. Tá aí. Para muitas dicas, muita coisa boa, né? Nosso coadjuvante Richard da Veitec está ali nos bastidores hoje, mas acredito que foi uma ótima aula aí, né? Muitos insights aí que mesmo nós vivenciando diariamente tudo isso que o Fernando falou aqui, eu acredito que ainda sempre a gente tem ali uma olhadinha diferente em pontos estratégicos que a gente não observa, né, no decorrer do dia a dia, tá? Então, galera, é isso aí. Não se esqueçam, clica aí no curtir, deixa seu comentário, qualquer dúvida de gestão aí, nós vamos colocar aí também, né, o contato, vamos repassar para o Fernando qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar. Ele vai estar aí à disposição para poder estar tirando qualquer dúvida, dar qualquer orientação nessa parte administrativa da empresa. Está aqui para somar, já soma muito comigo, acredito que ele também vai querer contribuir muito com vocês. Pode sim. Curte o canal e no final, chama!